Antigamente, quando eu escrevia meus textos, Sim. tinha que ter um jornalista que eu mandava meu texto, fazia, ia, trocava. Hoje o jornalista é a IA e é melhor que o jornalista. Eu uso o Gens, do Gemini, que também tem a mesma função. Eu vou para todos os lados. Mas eu coloco a convenção, coloco o regulamento se tiver e, cara, direto eu faço isso. E, ó, que maluco, né? Nesses agentes que você vai criando e alimentando sobre as informações, você só fala assim, ó, preciso criar uma circular, o problema é esse, ele já puxa, inclusive, o que tá dentro da convenção, que está dentro do regulamento interno e coloca lá a menção. Então, olha a ferramenta que a gente tem. Quanto tempo a gente levar para fazer uma circular? A onda da IA. Onda não. Tsunami da IA. Veio para ficar em todas as áreas, inclusive na gestão condominial. Você vai ter que saber lidar com ela e introduzir na gestão do seu condomínio. Temos 2 convidados especiais para discutir esse assunto. Vem comigo. Hoje estamos com 2 síndicos profissionais, 2 síndicos atuantes aqui na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, o Alexandre Prandini e o Carlos Dias. Vamos começar aqui com você, Ale. Faz tempo que você não está no meu programa, né? Você tem o seu aqui na casa, mas faz tempo que você não comparece. Mas acho que esse ano eu vim uma vez, Veio, se eu não me meu? engano. Vim. Ale, você é um cara que está sempre antenado com tecnologia, não necessariamente inteligência artificial. Desde o começo, quando você começou como síndico, você fala, uso esse aplicativo, troquei para esse, tenho mais 3, mais 4, coisas. Você sempre fala de tecnologia e você está antenado com a tecnologia, mesmo antes do tsunami aí da inteligência artificial. Como que você já introduziu a inteligência artificial na gestão da Prandines e dos condomínios que você faz a gestão? Legal, a gente mudou de nome recentemente, você falou essa brincadeira. Mas, primeiro, é um prazer estar aqui, enfim, pouca gente sabe, mas a gente você começou a fazer, me chamou várias vezes, depois a gente entrou aqui no Conde TV. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar aqui nesse ambiente, para mim é gratificante pra caramba. Antes de mais nada, ainda estar com você aqui, obrigado aí. Cara, tecnologia, eu acho que quando a gente começa a ter um trabalho de síndico, vocês aos poucos vão perceber, quando a carteira vai crescendo, que o que te mais cria a cadência de necessidade é que você poupe tempo. Quando você, na verdade, começa a poupar tempo, você começa a ter um benefício imensurável para o teu trabalho. E a tecnologia sempre me enxergou isso. Além disso, ela começou a ter uma forma de trabalho ali que mostrava para os moradores melhor o trabalho, comunicava melhor com os moradores. E olha que coisa maluca, né? Isso era lá atrás. Agora, tudo que eu estou falando, a IA transforma, ou seja, ela melhora a sua comunicação. Eu vou ser transparente com vocês, tá? Eu tenho lá na minha empresa o Google e eu escrevo e-mail, mas eu já não tenho o mesmo cuidado que eu tinha antes, porque eu tenho lá não é nem corretor, é o refazedor, ele refaz, né? Um redator de bolsa. Cara, é muito legal, porque às vezes ele melhora até a forma de comunicação. Antigamente, desculpa te interromper, quando eu escrevia meus textos, tinha que ter um jornalista que eu mandava meu texto, fazia, ia, trocava. Hoje o jornalista é a IA e é melhor que o jornalista. Sim. Pois é, então, essas ferramentas, quando elas possibilitam que você use com inteligência, eu acho que hoje a gente vai falar bastante disso, né? E também, pensando nessa otimização do tempo, elas transformam a sua vida. Eu tenho aí uma preocupação grande, porque eu, como você falou, tenho uma preocupação grande em aplicar isso na nossa empresa, e eu, na minha vida, na minha tocada dos condomínios que eu cuido, da tocada da empresa, uso, mas não necessariamente o time usa. Então a minha preocupação é como transferir isso para o time, porque muitas pessoas não usam ainda e nem conhecem. Tem resistência. E vou dar um exemplo. Gemini, que a gente falou que está um absurdo hoje em dia, as pessoas absurdo de bom, né? De bom. As pessoas têm à disposição, na minha empresa, o mais top e não usam. E a gente começou a descobrir isso e falou, cara, o notebook LM está à disposição e não usam. Eu falei, cara, vamos começar a trabalhar isso. Então a gente está trabalhando exatamente esse ponto dentro da empresa. Então é por isso. Até o Gaboriá, quando a gente introduziu lá, você teve resistência do time, a gente teve que... Você lembra? E aí até... O Gaboriá, inclusive, que foi uma das primeiras empresas, assim...
é muito legal, porque eu converso muito com o Ricardo, enfim, pelo tempo que a gente está junto na estrada, mas a gente conversava muito de uma solução para o WhatsApp e tal, e ele acabou lançando. Eu, quando coloquei para dentro da empresa, usei a primeira vez errado, né? Aí a gente voltou a conversar, ajustou algumas coisas, está andando, a gente está tendo uma Mas visão... teve uma resistência inicialmente do time, né? E aí depois... dos atendimentos, é natural. Carlos, você é um cara que, dos últimos tempos, tem mergulhado nessa questão de IA, até deu um curso recentemente para o Síndico 5 Estrelas lá no grupo. E você é um crítico, você é um usuário, você é um crítico, você é um cara que tem espalhado a IA aí também para os demais síndicos. Queria que você desse primeiro um panorama geral do uso da IA para a gestão condominial, para o síndico profissional ou que seja síndico voluntário. Legal, agradeço a oportunidade também de estar aqui com vocês. Esse ano eu tive até uma palhinha na Globo, né? Então foi um trecho pequeno no programa Patrícia Poeta falando sobre isso para condomínios. E foi bem interessante porque era como aplicar a IA nas profissões, e foi pedido um vídeo para ser analisado por jornalistas para avaliarem quem seria chamado. E eu fui chamado por conta disso. Então, assim, eu uso na minha agenda, então eu uso o Dolly.IA, que é um sistema que você conversa por WhatsApp, você inclui através de áudio, vídeo, eu pego um flyerzinho com data... É uma secretária. Uma secretária. Você manda um áudio e ela... Cuida de tudo. Liste os compromissos da semana, vê todos os compromissos, reunião, tudo certinho. Eu uso tanto do GPTS, né, do parte do ChatGPT, para ter os agentes. Eu uso o Gens, do Gemini, que também tem a mesma função. Eu vou para todos os lados. Notebook LM, apareceu uma ferramenta, eu vou lá conhecer. Criação de site, uso o Gama. Criação de apresentação, posso usar o Gama também. Meu cartão de visita, tudo gerado com IA. Legal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Minha visão, né? Sim. Eu acho que as pessoas ainda estão entendendo um pouco errado a IA. Eu acho que muita gente tem o preconceito, né, que o Prandini falou. Já muita gente também já está usando errado como substituição, né? Eu acredito que o IA não é uma substituição. Ele é um grande parceiro que veio para te ajudar, mas não para substituir, né? Então, quando você manda fazer uma apresentação, não é simplesmente mandou fazer a apresentação, em 15 segundos está lá e você já leva a apresentação para a Assembleia. Não, você tem que ter as evidências, os documentos, você tem que ter a base e depois você faz os seus ajustes da forma que você gostaria. Eu tenho porteiro usando IA no meu condomínio. Eu tenho um sistema que você consulta a vaga para saber de qual apartamento que é. Ó, tem um carro estranho aqui nessa vaga. Eu não tenho cadastrado. Ele consulta, digita lá o número da vaga, aparece o bloco apartamento. O contrário também é verdadeiro. Morador novo chegou, qual a minha vaga? Qual o seu bloco apartamento, senhor? Bloco 3504. Pum, coloca lá, vaga 102. Então, assim, foi feito um trabalho para colocar a IA na mão de pessoas que têm uma certa resistência, e tem funcionado. Agora eles não querem mais aquela lista de papel que tinha, indexado por bloco e apartamento. Agora é só na IA. É Dolly.IA, né? Dolly.IA. Dolly.IA, que é uma carinha, parece, eu lembro até daquele... Tem outros, né? Tem alguns, outros. Não, você não, mas esse foi um de exemplo. Esse uso também, aquele que você fala pelo WhatsApp, ele vai lá e pluga direto, né? Isso. Que até parece aquele cara da Como Treinar Seu Dragão, sabe aquele dragãozinho, só que branco, né? Isso. Cara, umas perguntas que eu queria te fazer. Esse daí, ele pluga em qualquer agenda? Sim, em Esse qualquer cara é agenda. especialista, né, Ricardo? Não, qualquer agenda você coloca e ele inclui. Porque exclui. eu uso no Google, mas qualquer agenda ele pluga. Não, ele pluga nas principais, né, que ele tem, ele faz a conexão. Inclusive, se você mandar essa primeira prova do sistema, depois que você manda, se você abrir o seu Google Agenda no computador e tal, você vai ver que o compromisso já está lá. Isso então, ele te manda também um convitinho, né? Ele te avisa, se você colocar para ele todos os convites, eu quero que você me avise com 1 hora de antecedência. Ele te avisa. Senão o padrão é 15 minutos. Então... E é barato, né? É barato. Não é nada caro. E ajuda eu vi você uma aí gestão. Outro dia que acho que era R$19 por mês, alguma coisa assim. Cara, você sabe o que eu aprendi? Você falou do notebook LM, a gente comentou também, que eu falei tá usando para
para previsão orçamentária. Eu fui corrigido pelo Ricardo, que ele falou o que é PO. Aí você tem que se explicar. Não, você falou APO. Eu não é tão usual como AGE, AGO. Sim. Que fica tranquilo. Ó, o que acontece? Eu estava comentando do notebook LM e eu aprendi, sabe com quem? Com o sócio da Thaís, da Providência Síndicos. Ele disse o seguinte... O Amauri. Ele disse que estava fazendo a apresentação de previsão orçamentária pela Notebook LM. E foi recente isso aí, né? Sim. Eu falei, cara, o que esse cara tá fazendo? Quando faz? 4 semanas? Nem isso? Foi no começo do ano, do mês, né? Agora de novembro. Aí o que acontece? Eu falei, vou mergulhar nisso. Quando eu mergulhei, cara, eu falei, que ferramenta fantástica. O que eu já usei lá? Eu já usei para fazer comparativo e explicação para os moradores de tecnologia que você vai embarcar em condomínio e implantação. Então, teoricamente, você sobe lá um plano, você sobe lá as propostas, pede para ele fazer uma comparação, depois você dá um extenso nisso, na importância disso, como você vai pagar o fluxo de caixa, ele te dá uma apresentação visual do que você vai fazer. Cara, isso não tem preço. Visual para você colocar para os moradores. Outra, previsão orçamentária. Pô, por que eu vou ficar explicando para morador em uma assembleia a previsão orçamentária? Eu crio um vídeo, coloco isso lá e mando bala. E ele também já me deu um toque, tem alguma coisa lá de você criar algum agente plugado para a disposição dos moradores para eles fazerem perguntas sobre essa previsão dentro disso. Não sei como que ele faz, eu vou descobrir ainda. Mas olha a infinidade de possibilidades que a gente tem numa ferramenta. Eu tenho um caso aí que é bem interessante. A gente tem sempre problema com o morador, né? Cumprir regra. Onde que está escrito isso? Você dá um manual para a pessoa, você dá o RI, você dá a convenção, não lê. Mas quer que você mostre onde está. Eu coloquei IA para meus porteiros. Tem lá o link, tá lá o treinada para isso. Né? Treinada para isso. Eu faço isso. Cada condomínio que eu atendo, eu tenho lá. Cara, eu às vezes vou falar as coisas. Eu não sou burro, gente. Eu só tô fazendo. Mas eu coloco a convenção, coloco o regulamento se tiver. E, cara, direto eu faço isso. E, ó, que maluco, né? Nesses agentes que você vai criando e alimentado sobre as informações, você só fala assim, ó. Preciso criar uma circular, o problema é esse, ele já puxa inclusive o que está dentro da convenção, o que está dentro do regulamento interno e coloca lá a menção. Então, olha a ferramenta que a gente tem. Quanto tempo a gente levar para fazer uma circular? Eu não escrevo faz tempo. Olha já. Que interessante. Você acha que... eu dou também... Pro condômino, né? Pro condômino. Nos seus condôminos, a gente fez isso com a Gaboriá. A gente pegou as convenções de regimento internos, o condômino já pergunta, já responde automaticamente. Já responde, vai para ele. Já é direcionado pela identificação do cara, então é muito mais fácil. Imagina o porteiro responder até o item, né? Então, página, item, né? 7.1 e parágrafo. Agora, vamos precificar isso, só pra gente ter ideia de quanto a gente está mais ou menos economizando de tempo. Uma circular bem escrita, de um texto grande, quanto tempo a gente leva para escrever? Eu vou te dar um exemplo. Prova da certificação síndico 5 estrelas. Pode usar, eu vou fazer. Eu vou te explicar não fala isso aí que eu vou te explicar como... vai dar uma briga interna aqui. Como me ajudou muito fazer a prova. Antigamente, a gente recebia todas as questões dos 30 e poucos professores, aí a gente tem a classificação, separava lá as questões que iam, aí eu começava a corrigir as questões, quando eu digo corrigir, o texto de português, verificar se essa questão não tem nenhuma legislação municipal que bate de frente, estadual, é um trabalho gigantesco. E aí depois disso, eu mandava para um jornalista, redator, para ele ver a questão de redação, porque às vezes uma vírgula muda toda a questão. Aí eu mandava para ele, voltava. Mandava para ele, porque às vezes ele falava, mas é isso? O que você quer dizer com isso? Não sei o quê. Hoje, depois de finalizada a prova, eu consigo trocar com o Gemini. Então eu mando a questão, eu falo assim, por favor, vê se o português está correto. Sugira a melhoria no texto. Vê se tem alguma dupla interpretação nessa texto. Não estou falando para ele fazer aquele... acho que as pessoas erram muito nisso, né? Sim. Cria uma prova com 80 questões. Igual outro dia eu ouvi um cara falar assim, hoje você escreve um livro em 5 minutos. Então não é... Mas me economizou esse tempo que eu tinha de corrigir redação, ver se tinha dupla interpretação, ver se tinha uma vírgula errada, uma palavra errada, um português, não sei o que, demorava em torno de 20 horas. Hoje, com a troca com o Gemini, em torno de 1h30, 2 é feito. Então, nesse processo, eu economizei 18 horas. 3 dias de trabalho. Quanto isso vale? Na mão de um síndico que precisa de tempo. Vou falar eu nem sei se falei já isso aqui, cara.
Eu tenho dislexia severa, tenho 50, vou fazer 50. 49. Cara, na época que minha mãe descobriu isso, eu tinha 8 anos, fui realfabetizado, não sabia escrever, cara. O negócio é tenso. Minha mãe teve uma discussão com uma professora que falou assim, ele nunca vai conseguir escrever bem, aí a gente faz tratamento e tal, eu escrevia bem. E ela falou assim, cara, a hora que ele tiver a condição mais pra frente, ele vai ter uma secretária. Minha mãe falando lá atrás, sei lá, 40 e tantos anos lá atrás. Cara, quando eu trago pro dia de hoje, outro dia o Felipe Lima, que talvez você já veio aqui, você já conhece ele, é o engenheiro. A gente fez um podcast lá no CREA, inclusive. Sim. E aí ele falou uma coisa pra mim assim, falou, cara, se você pudesse escolher uma época pra você nascer, qual época que você nasceu? Eu falei, agora. Cara, com toda a dificuldade que eu tenho de escrita, e tudo que eu tenho, ela zerou o game, tá nivelado. Então, o que eu tô querendo dizer, cara? Se as pessoas não tiverem uma atenção em uso de tecnologia, em uso de IA, você vai estar desnivelado ao mercado, quando na verdade a IA ela está nivelando o mercado. Então o conhecimento ele está igualitário, e aí cai aquele ponto que a gente estava falando na nossa sala. O que para o nosso mercado que vai fazer a diferença, cara, é o contato humano, o quanto você conhece a pessoa. Vamos chegar lá, ainda vamos chegar lá. Eu tenho uma pergunta para você, mas antes de tudo, aperta o botão aí, dá o like, faz um comentário, compartilha esse conteúdo que é super importante. Siga o canal, aperta o botão hypar, nos ajude a disseminar disseminar informação de qualidade e chegar nos 100 mil inscritos. A gente estava falando lá na minha sala, a 30 metros daqui, que a gente precisa diferenciar o que é a IA de prateleira, né, que todo mundo usa, que hoje praticamente é o ChatGPT o principal. Algumas pessoas usam o Gemini e pouquíssimas pessoas talvez usam outros. Mas esses são os dois principais. O ChatGPT deve ter, pelo menos aqui no Brasil, acredito que acima de 70%, 80% de uso. Do desenvolvido tecnicamente para uma coisa. E aí, entender a limitação, né? Então, vamos lá. ChatGPT e Gemini. Para texto, é espetacular. Eu acho assim, superou a questão de jornalista, assim. Lógico, tem jornalistas que podem, mas assim, em termos gerais, está matando essa profissão. Porque é espetacular essa questão de troca de texto, de correção, de ajuda, maravilhoso. Beleza. Mas já para coisas técnicas, como perguntar uma legislação, ele alucina e te dá a legislação errada, você jogar um balancete e pedir que seja feita uma análise daquele balancete, ele erra comparativos. Então, quando você vai para uma parte mais técnica, aí você tem que ir para uma IA desenvolvida para aquilo. Para aquele fim. Então, você quer uma análise, tem lá as IAs desenvolvidas para análise contábil. Você tem que ir para aquele fim, e não achar que esses de prateleira vai resolver todos os seus problemas. Concordo com você plenamente. Não é só pegar lá o ChatGPT ou o Gemini e lançar e tá tudo certo. Eu vejo muitas pessoas falando de balancete, beleza, lança, não sai. Sai errado, alucina. Então, eventualmente, tem pessoas que são mais especializadas, eles vão trabalhando, né, a inteligência, vão dando instruções e vai corrigindo, mas numa primeira não vai. Então, isso é para uma solução de prateleira, vamos dizer assim, é melhor você contratar um serviço especializado para aquele fim que você precisa. Então, por exemplo, o Gabor IA é uma solução especializada. Ela atende a área de condomínios. Ela foi feita para isso. Diferente de outros chatbots que podem atender, mas tem que ser adaptado. Por exemplo, tem uma pessoa que ajuda você a configurar dentro daquilo que você precisa para aquele condomínio. Então você coloca qual o condomínio, o morador faz o pré-cadastro dele, qual o seu condomínio, aí a pessoa cadastra, depois ele vai pegando aquelas informações, no próximo contato já tem aquelas informações, né? Em quem posso ajudar? Manda o RI para a pessoa, informa como que faz a reserva do salão de festa. Quanto que custa isso de tempo pro síndico? Não tem que eu sou síndico. No mesmo ponto, né? Eu sou síndico aqui. E aí toda hora era, eu preciso autorizar a entrada de alguém. O que acontece? O cara já vai lá pelo Gabor IA, já cai na portaria, autorização, com foto, com dado e tal. Eu preciso da planta estrutural do final 2. O cara já recebe, a IA já faz tudo automático. Eu preciso saber como que eu faço para fazer uma obra. Já tem lá, o cara já recebe a ABNT 16280 para preencher. Isso. O cara eliminou
95% do meu atendimento. Sim. Esse ponto que a gente tem de repente, uso de prateleira, eles de repente alucinarem, enfim, essa questão de análise é uma coisa interessante. Eu queria perguntar o seguinte, o que eu acho, tá? Quando você consulta uma IA, ela talvez não seja a solução, mas talvez ela ande um bom caminho. O que eu quero dizer? Quando você pede para ela fazer um comparativo de balancete e cuspir para você em né, comparado de realizado versus orçado, por exemplo, né? A gente recebe aquilo e de repente está desajustado. Mas o quanto ela já andou, que de repente você fazendo uma conferência do que ela trabalhou, do zero, será que ela não Deixa eu fazer trabalho? uma complementação da sua pergunta, versus o quanto ele pode te induzir para um erro. Sim. Esse que é o Não, dilema. Mas que eu ia complementar, mas será que ela não vai te propor... Te induzir para um erro? Porque o meu ponto, aí já vou também no âmago do negócio, meu ponto é, mesmo a IA mal usada, se você fizer uma análise complementar, talvez ela seja uma ferramenta de antecipação de tempo. Você entendeu? Eu vou dar um Você vai exemplo. responder isso no segundo bloco. Você vai assistir essa resposta na sexta-feira. Eu faço um teste para você. Entra no Mestre Condominial, testa lá, fazer pergunta para o ChatGPT, para o Gemini e para o Mestre Condominial, que é uma ferramenta exclusiva para você tirar dúvidas sobre condomínios. Faz o teste, que vale a pena. Essa resposta e muito mais, porque esse programa está espetacular. Você vai ver na sexta-feira, no segundo bloco. Até lá. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.